Eu quero ler 3 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro, conhecidíssimo. Na verdade, os 3 são bem conhecidos. Oséias 4:6. Oséias 4, versículo 6. Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, está por aí. Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É isso aqui que eu quero, do texto. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O outro texto, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a última parte. 2 Crônicas 20, 20, quando o povo de Deus estava cercado, sem saída, Deus manda um profeta falar com Josafá, e aqui tem uma palavra muito importante, um princípio muito interessante, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados, ou prosperareis. E o último texto é o Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segunda Coríntios 13, 8. Segunda carta de Paulo, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você pode repetir? Ok, eu quero ver. Quem é que trouxe Bíblia? Levanta aí para mim ver. Quem trouxe Bíblia? Grande maioria, mas muita gente não trouxe Bíblia. Você anda com iPad, anda com iPhone, e por que não anda com a Bíblia? Ah, mas está aqui na minha Bíblia. Negativo. A Bíblia é um livro santo. O teu iPad, o teu smartphone pode conter a Bíblia, mas aprenda a separar a Bíblia disso. Bíblia é Bíblia, livro santo, separado. Smartphone, iPhone, Galaxy, caramba que tiver, é outra história. Ele pode conter a Bíblia, mas aprenda a trabalhar e a trazer a palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês aqui, para a juventude, transmissão para todas as igrejas. Eu vou falar isso aqui com vocês. Eu vou falar sobre aborto, homossexualismo, ideologia de gênero e política. Eu vou te dar uma instrução aqui hoje. Porque eu não vou deixar que essa sociedade humanista, ateísta, hedonista, tudo é prazer, determinar sobre jovens e adolescentes da igreja que sou pastor. O capeta aqui não vai reinar, não vai cantar pedra aqui para vocês. E aproveito, como sou uma voz profética nesse país, quero alertar a juventude cristã do nosso país. Quero te trazer alguma coisa, você pode já ter ouvido falar tanto, mas é pedagógico você ouvir de novo. Vai alicerçar teu conhecimento. Então, vamos começar. O aborto não é uma questão política, não é uma questão filosófica, não é uma questão sociológica, não é uma questão de mera especulação de ideias. O que envolve o aborto é uma questão científica. O que envolve o aborto é uma questão científica. Porque a primeira coisa que a gente tem que analisar é onde é que começa a vida e qual área da ciência tem a autoridade maior para falar. A área da ciência que mais tem autoridade para falar sobre isso e que é pouco ouvida é a biologia. E ela é pouco ouvida. Então, a vida
ela começa na concepção e ela é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. A vida começa na concepção e ela é intra ou extrauterina até a morte. Isso aqui é ciência. Isso aqui não é uma conjectura que eu estou fazendo e que tá jogada ao léu da filosofia. A vida começa na concepção, então a conclusão é que aborto é matar uma vida. Essa afirmação que eu acabo de fazer para você, ela é um fato científico impossível de ser contrariado. Isso aqui é um fato científico impossível de ser contrariado. Porque a vida começa na concepção, então o aborto é matar uma vida. Coloca aí na tela a primeira. O aborto é o ato covarde dos poderosos de tirar a vida dos indefesos que estavam se desenvolvendo para a hora certa de nascer, porque vivos já estavam. O aborto não é matar uma coisa. O aborto é matar um ser vivo que estava em desenvolvimento, indefeso, esperando a hora certa de nascer, porque vivos já estavam. Outra. A ciência moderna, a embriologia, a medicina fetal, a genética, a perionatologia, toda a biologia, fundamentam a humanidade da criança ainda por nascer. Eles fundamentam a humanidade da criança que ainda está no ventre da mãe. Essas áreas, a ciência moderna, que é a embriologia, medicina fetal, a genética e a perineonatologia. Vamos. Olha que coisa incrível. Olha o pequeno bebê na 7ª semana. Na 7ª semana no útero materno. Já traz feições familiares externas da sua família. O cérebro está sendo configurado, já se assemelha ao cérebro de um adulto. Tá? Ele já emite impulsos que já coordenam o funcionamento de outros órgãos. O coração bate vigorosamente. Vai? Vamos lá? O estômago produz suco gástrico. O fígado fabrica células sanguíneas. Os rins começam a funcionar. Os músculos dos braços e do corpo já podem ser colocados em movimento. Após a 8ª semana, tudo que se encontrará no futuro bebê, plenamente desenvolvido, já está presente. Olha o que eu estou falando. Pode passar aqui para mim. Pode passar para mim. Na 8ª semana, 2 meses, o pequeno bebê já está completo, só precisando se desenvolver no útero materno. Olha a covardia que é o aborto, que é matar uma vida humana. A covardia que é o aborto, que é matar uma vida humana. Agora, tem uma questão de que aborto é uma questão de saúde pública. Você escuta isso na escola e nas emissoras de televisão. Coloca aí na tela aí, por favor. Coloca. Deixa eu dizer isso aqui. Isso aqui é legal. O princípio é a concepção. Esse simples e extraordinário fato biológico não pode ser distorcido para servir a propósitos sociológicos, políticos ou econômicos. Vai, muda aí. O aborto é uma questão de saúde pública?
A questão de saúde pública, meus queridos, são as mulheres que abortam, independente se o aborto é legal ou ilegal. Que questão de saúde pública, rapaz? A questão de saúde pública, volta aqui para mim, que depois nós vamos botar outra tela, volta aqui para mim. A questão de saúde pública, que envolve só um lado? Ué, e o pequeno bebê que está no útero da mulher? Quer dizer, é só o lado da mulher? O pequeno bebê não é um ser humano? Eu já digo para vocês, agora eu vou mostrar para você, os dados aqui é dos Estados Unidos com aborto legal. Porque não tem essa que se o aborto for legal, a mulher está na boa. Aqui é que está o engano. Seja para aborto ilegal ou para aborto legal, aqui estão as consequências para as mulheres, coitadas. Aí, pô, uma quileta pequenininha, compadre. Falei para fazer várias cartelas, irmão. Mas vamos embora, bem grande. Exame de vista. Olha o resultado. Perfuração no útero, consequências de abortos legais. Sangramentos que requerem transfusões. Isso é o que pode acontecer e que acontece. Ruptura do colo do útero com intenso impacto desconhecido sobre a capacidade do colo em alguma gravidez subsequente. Doença inflamatória da pélvica e possível infertilidade decorrente. Cirurgia não intencionada, incluindo isso aí a laparotomia, histerotomia e histerectomia, perfuração da vesícula, intestino, retenção de restos ovulares, anemia, peritonite, gravidez tubária não detectada, embolia pulmonar, tromboflebite venosa, depressão, psicose, morte, pode virar a tela. Um alto risco de infecção é comum a todos os tipos de aborto. O risco de aborto espontâneo no segundo trimestre de uma gravidez aumenta 10 vezes mais após um aborto na gestação seguinte, ok? O aborto aumenta de fato a chance de morte materna em qualquer gravidez futura. Vai? Daí? Que negócio é esse? Que questão de saúde pública, rapaz? É porque as mulheres abortam ilegalmente? Eu estou mostrando para vocês aqui, gente, consequências de aborto legal. Seja ele legal ou ilegal. As mulheres que abortam, elas têm 9 vezes mais possibilidade de suicídio do que qualquer outro ser humano. 4 vezes mais internação psiquiátrica. E de maneira que não dá para se calcular e para ver, existe algo lá nos meandros do psiquismo de uma mulher, lá no profundo do psiquismo de uma mulher, que marca a questão do aborto, porque está tirando uma vida que ela está sendo responsável pelo desenvolvimento. E outra, você sabia que o pequeno bebê dentro do útero da mãe, ele é sensível a som, a dor e a toque? Colocaram uma câmera para ver a luta de um pequeno bebê que estava sendo morto. É uma luta dele para fugir da morte. Um dos maiores aborteiros nos Estados Unidos, era um dos maiores, gravou, e depois que ele viu o vídeo da luta de um bebê para não morrer no útero da mãe, ele passou a ser um dos maiores defensores da vida e contra o aborto. Isso não é uma coisinha qualquer. O que a gente tem que entender, senhores, é que nenhum ser humano é mais humano do que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa desde que já seja pessoa em essência. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa desde que já seja pessoa em essência. Não tem outra maneira de um corpo vivo se tornar pessoa, a não ser que ele já seja no ato da fecundação. O zigoto, que é a primeira célula embrionária da fusão, não é? Do espermatozoide no óvulo, o zigoto já é uma pessoa, porque ele só pode se evoluir em pessoa. Ele não pode se evoluir em outra coisa a não ser pessoa.
E você vê como é que essa sociedade, porque na verdade, senhores, o aborto em 99% dos casos é fruto da promiscuidade da sociedade moderna, hedonista, que o que vale é o prazer, o resto que se dane. O que a gente tem que entender, queridas e queridos, que o pequeno bebê no útero da mulher não é prolongamento do corpo da mulher. Não, senhor. Ele não é. Na gestação, o agente ativo é o pequeno bebê. O passivo é a mãe. É ele que faz com que a mulher cesse os seus ciclos. É ele que torna a placenta habitável para ele. É ele que regula o líquido amniótico. É ele que faz a interferência de nutrientes para ele. É ele que está protegido por uma cápsula, senão era expulso como corpo estranho. É ele que, em última instância, diz a hora do parto. Olha que coisa linda que Deus fez. Não é a mulher que é o agente ativo da gestação, é o pequeno bebê. O pequeno bebê, que eu gosto de chamar assim, não é como o cabelo e a unha, que é prolongamento, que você corta. Uma das coisas mais fenomenais é que o embrião fertilizado, isso aqui é uma das coisas mais sensacionais, ele está de uma maneira totalmente separada do útero materno. E qual é a prova? O óvulo fecundado de um casal negro, implantado no útero de uma mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco, implantado no útero de uma negra, nasce um branco. Para mostrar que há uma separação entre o útero e aquele óvulo que foi fecundado. O embrião é distinto do útero materno. Aí vem as feministas e os defensores do aborto com aquela frase estúpida que é detonável. Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Então vamos analisar a frase. Toda mulher, 50% dos abortos foram feitos com o sexo feminino, não tiveram direito. A frase acabou logo no primeiro. Entenderam? Se 50% do que foi abortado é do sexo feminino, como é que toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo? Não teve direito sobre o seu corpo. Toda mulher tem o direito. Ninguém tem direito absoluto nem sobre o seu próprio corpo, que dirá o corpo dos outros. Você tentar se matar, você responde a processo. Toda mulher tem o direito de determinar. Determinar indica responsabilidade. 99% de aborto é fruto de irresponsabilidade. Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Já acabei de provar que o pequeno bebê não é prolongamento do corpo da mulher, portanto não tem direito sobre ele. Isso é para vocês entenderem que isso não é uma brincadeira. E aí, eu vou falar daquilo que nós cremos. A coisa fenomenal do Salmo 139 sobre a formação do ser, da concepção e do desenvolvimento, que está a partir do versículo 14, quando o salmista diz: de modo terrível e maravilhoso eu fui formado. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando entretecido fui formado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, vida embrionária. Quando todas essas coisas iam sendo anotadas no teu livro, quando nenhuma delas havia. Cara, isso é sensacional. Esse texto fala do ato da fecundação, entretecido, no momento em que nasce você, no momento do zigoto. Depois ele fala: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, a vida embrionária. E o texto diz
que Deus tem no seu livro tudo anotado a meu respeito e a teu respeito, coisa que nem eu e você sabemos de nós. Por exemplo, alguém aqui sabe qual é a espessura das válvulas do teu coração? Alguém aqui sabe qual é o tamanho do seu coração? Quanto mede o fêmur? Alguém aqui sabe? Quanto pesa o teu fígado? Alguém aqui sabe? Diz a Bíblia que Deus tinha anotado no seu livro, antes que teus olhos fossem colocados, que os teus rins fossem colocados, que a tua mão, teu braço, tua perna, antes que tudo fosse colocado, Deus tem anotado todas essas coisas no seu livro, quando ainda uma delas ainda não havia. Que coisa tremenda, como Deus ama o ser humano, e como o homem é obra da criação de Deus. E essa sociedade protege mico-leão dourado, protege baleia, crime inafiançável. Mas se você matar uma vida, ainda tem aplauso. E ainda tem ideologia partidária que defende. Isso é para vocês terem uma ideia. Segundo, eu vou falar de homossexualismo. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro. Nós não somos a favor de violência contra homossexuais. Nós não somos a favor de discriminar homossexuais. Não temos nenhuma ideia que seja uma sub-raça. Não é nada disso. Mas eu queria botar, para começar a falar disso, 2 incisos do artigo 5º da Constituição Brasileira. Inciso de número 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E o interessante, então, manifestar pensamento é livre. Numa sociedade democrática, é livre você manifestar seu pensamento, por mais esdrúxulo que os outros possam achar que é. Agora, o segundo interessa, muito interessante, que é o inciso 8 do artigo 5º da Constituição Brasileira. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicções filosóficas ou políticas, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, certo? A todos impostas, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada pela lei. Mas, de novo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Então, mediante a Constituição Brasileira, eu vou falar aqui sobre o homossexualismo segundo minhas convicções filosóficas e religiosas. Quem não gostou ou não gostar, come 2 vezes. Vamos lá. Coloque aí na tela. Deixa eu te dizer uma coisa. Criticar a conduta é uma coisa, discriminar pessoas é outra. Você pode discordar e criticar a prática religiosa e sexual de qualquer pessoa sem discriminá-la. Aqui para mim. O ativismo gay, muito malandro, ele quer misturar a crítica a um comportamento à pessoa. Qualquer ser humano, nessa sociedade livre e democrática que nós temos, pode criticar o comportamento dos evangélicos, o comportamento dos católicos, o comportamento dos espíritas, sem com isso lhes é permitido nos discriminar. Mas podem dizer que não gostam, podem dizer que não aceitam, podem fazer críticas à nossa crença e à nossa fé. Pode, só não pode discriminar. Da mesma forma que nós podemos discordar, fazer crítica ao comportamento homossexual, fazer crítica ao comportamento dos que se prostituem, fazer crítica ao comportamento dos que adulteram, sem com isso discriminá-los. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na sociedade livre, você pode criticar qualquer comportamento, seja ele religioso, seja ele sexual, seja ele filosófico.
Coloque outro aí. A homofobia é uma doença classificada na psiquiatria, não pelo ativismo gay, não, nem pela imprensa, nem pela justiça. Quem classifica a homofobia é a psiquiatria, que é uma aversão ao homossexual que quer matar, bater, destruí-lo. E o ativismo gay, você faz uma crítica, é homofóbico. Opinião não é crime e opinião não é homofobia. E não é o ativismo gay, nem a imprensa, e muito menos a justiça que determina a homofobia. É a psiquiatria. O que é homossexualismo? Aqui vem uma definição. Um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual, por preferência aprendida ou imposta. O homossexualismo é comportamento e não condição. Ele é um comportamento como tantos outros comportamentos do ser humano. Troque aí, meu filho. Não existe uma prova científica, estou desafiando, de que alguém nasce homossexual. A genética é o ramo da ciência que tem autoridade para definir sobre isso. É a genética. Ela que determina. Não tem um dado comprovado, científico, que alguém nasce homossexual. E agora, daqui a pouquinho, eu vou mostrar a mudança do ativismo gay em relação a isso. Como é que eles são e o que eles fazem. Essa aqui é uma verdade, gente. Nós não estamos aqui para meter o pau em homossexual, para bater em homossexual, para concordar com isso. Aí vem uma pergunta que eu respondi uma famosa jornalista. Uma famosa jornalista, pensando que ia me dar um checkmate, ela disse, mas pastor, quando o senhor na televisão ou nas redes sociais fala contra a prática homossexual, o senhor não está incitando a violência contra eles? A minha resposta para ela, para quem não viu o vídeo, e eu amplio. A senhora está querendo me dizer, então, que na televisão só vai ter programa evangélico e a senhora. Porque a televisão tem filmes de violência, de sangue. Isso também não incentiva a morte? A televisão tem seriados sobre estupro. Também não incentiva? A televisão tem seriados sobre incesto. Relação entre parentes, família, pai, filho, mãe com filho, irmão com irmão. Não incentiva? Quer dizer que eu não incentivo. A TV incentiva o crime. Porque mostra milhares e milhares de cenas de crime. Quer dizer que quando eu falo contra uma prática, eu incentivo? Se eu falasse, você não deve falar com homossexual, você deve virar a cara contra eles, empurra se chegar perto, aí eu estaria incentivando um ato contra eles. Agora, por criticar um comportamento, eu estou promovendo, e o que eles mostram? Vocês estão vendo a incoerência deles? Como é que é? Quer dizer que quando eu falo, eu estou motivando a homofobia. Olha a malandragem. E quando eles realmente mostram assassinatos, estupro e toda a pouca vergonha e devassidão moral, aí pode. Isso aí pode. Agora, segundo o artigo 5º, inciso 8 da Constituição, por minhas convicções religiosas. Não estou perguntando, não estou dizendo para quem está me assistindo tem que acreditar. Eu estou falando daquilo que eu acredito. Eu estou falando daquilo que é a fé cristã. Eu estou falando aquilo que o livro, que é o instrumento da verdade teológica cristã, me ensina. Que o homossexualismo é pecado. Nem Deus proíbe a prática homossexual. Deus não proíbe ninguém de pecar. Deus julga é o pecado do ser humano.
Mas proibir, Deus não proíbe. Que isso é? E vai ser a igreja evangélica que vai proibir? Que conversa é essa? O camarada é livre para ser o que quiser. É livre para adulterar, é livre para se prostituir, para ser homossexual, para fumar, para beber, sei lá o que mais. Agora Deus julga. Coloque aí na tela, por favor. Não, já você voltou. Que criança quando nasce? Tem um antes. Cadê o texto? Que eu pedi para botar na última coisa. Cadê os versículos da Bíblia? Poxa, aqui ficou lindo. Ficou uma maravilha isso aí. Tem um antes ou esse é o segundo? Depois. Então volta nesse. Olha o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Por isso também Deus os entregou às cobiças dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro, e como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui tem o homossexualismo feminino e masculino, resultado do homem não se importar com Deus, resultado do homem não querer ter conhecimento de Deus. Deus o entregou, como diz o texto, a paixões infames e sentimentos perversos. Bota o outro texto de 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os que maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ali está falando de homossexualismo passivo e homossexualismo ativo. E o total da relação, dizendo que é pecado, é o que eu creio. Você não crê nisso? Ok, continue a sua vida. Eu não estou aqui para impedir, mas isso aqui faz parte da fé cristã. E eu não vou me calar. E eu não vou jogar para debaixo do tapete as verdades que vocês têm que saber e que nós cremos. Coloque aí na tela. O próximo. Não. É isso. Vamos falar sobre ideologia de gênero. Agora sim, muda aí. Preste atenção à definição do que é ideologia de gênero. Vocês estão ouvindo muito falar isso na escola. É a crença não à ciência de que os dois sexos, masculino e feminino, são construções da sociedade. Na verdade, a ideologia de gênero é a ausência de sexo. Troca. Se a ideologia de gênero é a ausência de sexo, vale qualquer prática. Sexo bestial, com animais, incesto, pai com filho, irmão com irmão, homossexualismo e pedofilia. Volta aqui para mim. Por que essas outras, volta para mim, por que essas outras coisas não são anunciadas? Por que a ideologia de gênero só fala de homossexualismo? Porque já virou ameno para a sociedade. Sexo bestial, pedofilia que é crime, e incesto ainda há uma repressão, mas começa assim devagar. É um seriado na TV mostrando incesto. Começa assim, para quebrar a rejeição da sociedade. Mas a ideologia de gênero aceita qualquer tipo de relacionamento sexual. Agora, olha que coisa mais grave, coloque. A ideologia de gênero... Não, está faltando uma antes aí, meu filho, que vocês não colocaram. Volta. Calma. Passa essa. Tem uma que ficou faltando. Que, na verdade, a ideologia... Pode voltar aqui para mim? A ideologia de gênero, ela acaba com o papel de homem e mulher e vai contra
a experiência e a ciência. Ela acaba com esse papel. O que é que você é? Você é o que você quer, a hora que você quer e está acabado. Agora escute essa. Eu no Congresso Nacional, em debates nas comissões, com os ativistas gays, batiam com o pé dizendo: o camarada nasce homossexual e está acabado. Agora, o ativismo gay é a favor da ideologia de gênero. E o que a ideologia de gênero é? Você não é masculino nem feminino, você é o que você quer ser na hora que você bem deseja. Eles são a favor disso. Então agora eles resolveram contraditar a primeira máxima, que o homem nasce, o ser humano nasce homossexual. Mas como essa é melhor, então agora eles mudaram. Porque se você decide o que você quer ser, masculino ou feminino, na hora que você quer, então ninguém nasce. Entenderam o que eu estou falando? Como é que eles mudaram o eixo? Batiam o pé, que a pessoa, não, esse é homossexual, porque nasce, acabou e tá bom. Agora não. Não. Agora você decide se você quer ser masculino ou feminino na hora que você quer ser. É isso que é a ideologia de gênero. Você é o que você quer ser na hora que você bem entender. Eles resolveram optar por essa, que é mais fácil para o conjunto da sociedade. Coloque aí. Coloque. A ideologia de gênero faz parte de um plano ideológico de esquerda para destruir a família, segundo eles, o reduto de autoridade prejudicial ao ser humano. Mas, na verdade, é prejudicial a eles, porque o objetivo de destruir a família é formar uma massa de informes dominados por uma elite política. Para eles, a autoridade familiar é prejudicial, porque tem o poder do pai, que vai para a mãe, que vai para os filhos. Então eles decidem sobre religiosidade, os pais decidem, certo? Sobre convicções, isso não interessa para eles. Interessa uma massa de informes manipulado por uma elite política. É um plano ideológico que vem lá de Marx. A família é um reduto de poder que impede nossos objetivos ideológicos. Mas isso não é dito de boca aberta. Eles não vão para a imprensa para falar isso. Isso faz parte de um plano ideológico. Coloque aí na tela. Não. Volta lá atrás sobre a criança. A criança, quando nasce, preste atenção, a criança, quando nasce, tem a predisposição de herdar características do sexo que veio. Como é que o indivíduo vem, não é masculino nem feminino? Agora, tenta encaixar, depois vai para o último que é da política, tenta encaixar. O que eu vou falar, isso aqui é ciência que eu acabei de declarar. A criança, quando nasce, tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio, masculino ou feminino. Como é que ninguém nasce masculino ou feminino? Isso é uma coisa tão louca, gente. Isso é tão louco. Tem anatomia sexual masculina, tem anatomia sexual feminina. Isso é mundo de maluco. Vai contra a razão, vai contra a natureza, vai contra a ciência. Agora escute, tente colocar o homossexualismo nessa verdade científica que eu vou falar. Tente colocar a ideologia de gênero nessa verdade científica que eu vou mostrar para vocês. A sexualidade nas diferentes espécies cumpre 3 funções principais, inclusive na humana. A sexualidade nas diferentes espécies, esse é o modelo do Criador. O Criador tem um padrão de modelo. Todas as criaturas que ele fez têm olhos. Isso é o design do Criador. É um design. Todas as criaturas têm órgão sexual. É um design do Criador. Interessante. Então, o design do Criador sobre sexualidade, não só na espécie humana, nas diferentes espécies, cumpre 3 funções: dualismo, complementariedade e fecundação. Dualismo, contrários. Complementariedade, que se completam. Fecundação, a reprodução. Coloque o homossexualismo e a ideologia de gênero para ver se consegue passar nessa verdade científica. São 2 iguais, não é dualismo.
Fecundação, acabou aí, encerrou, acabou. Muda o disco. Não tem fecundação homossexual. Está aqui, isso é ciência. E vocês estão sendo bombardeados em escola. Vocês estão sendo bombardeados violentamente sobre a questão de aborto, sobre a questão de homossexualismo. Vão ouvir muito questão de saúde pública. Diz lá para o teu professor o que você acabou de ouvir. Que a questão de saúde pública, esquece, estou relembrando para você. A questão de saúde pública elimina o ser vivo que está dentro do útero materno. Que questão de saúde pública é essa? Que mata um ser. Outra, questão de saúde pública são as mulheres que abortam, não as mulheres que dão à luz. Esqueci de dizer esse dado. Questão de saúde pública é as mulheres que abortam, independente se é legal ou ilegal. Mulher que dá à luz não tem problema de saúde pública. Vamos lá. Vou lembrar alguma coisa que eu já falei, mas que é importante. Vamos falar de política. E depois eu vou encerrar, dizendo umas coisas para vocês. Troca essa tela. O paradigma do mundo ocidental é o modelo judaico-cristão, não o modelo humanista, ateísta, nem socialista. O paradigma, isso é o modelo do mundo ocidental, é o modelo judaico-cristão. Tira o modelo judaico-cristão da sociedade ocidental e não vai sobrar nada. Não é socialista não, não é centro-esquerda não. Coloca outro. O cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental. O mais importante fator na formação da Europa e das Américas. A influência cristã permeia todos os aspectos da vida desses continentes. Troca. Vem do cristianismo, não do socialismo. Não vem do comunismo, nem de esquerda nenhuma. Vem do cristianismo. Proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, do idoso, da mulher, do casamento e a vida em família. É do cristianismo, não é da esquerda, seja ela esquerda radical ou centro-esquerda. É do cristianismo e não de nenhum tipo de ideologia socialista. Tem gente aqui ouvindo muito esquerdopata na sala de aula da universidade. Calma que eu vou chegar já neles. Coloca outra. Vou repetir. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Não foi criada por socialista. Não foi criada por comunista. Paris, Bolonha, Oxford, Harvard, Yale, Princeton e outras. Essas são as maiores do mundo. Não foi criado por ideologia socialista, nem de esquerda nenhuma, por troca nenhuma. Bota outra aí. Querem falar de nós, evangélicos, protestantes? Aí eu vou deitar e rolar. Agora em 2017, 500 anos da reforma. A partir da reforma, pode colocar. A partir da reforma protestante, se produziu ciência no mundo como nunca antes. Troque. A escola pública veio da reforma protestante. Troque. Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Não foi a revolução de Marx nem a comunista. Foi a reforma protestante que deu acesso aos homens de classes mais baixas a conquistarem riqueza e posições. Não foi o comunismo nem o socialismo, não. Foi a reforma protestante. Troca. Querem eliminar o cristianismo do mundo ocidental? Querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista-ateísta? Ao enfraquecer o cristianismo, estão dando lugar ao islamismo na sociedade ocidental. Vai ver o que a Europa tem feito com o cristianismo. Não pode pregar em praça pública, não pode dar folheto. Restrição a vários lugares de culto. Eu estou falando nas sociedades democráticas ocidentais da Europa. Querem tirar o cristianismo? Segura aí o islamismo para ver que é bom para tosse. Coloca. Eu cheguei.
Vou beber um pouquinho d'água. Cheguei. A esquerda brasileira, em sua grande maioria, está baseada no pensamento ideológico anterior ao de 1989. Tira e volta para cá. O que é o pensamento anterior a 1989? É aquele socialismo do comunismo da Rússia. 1989. Nós estamos em que ano? 2017. 90. Quantos anos? 90. 2010. 90, 2000. 2010. 27. 28 anos. A perguntinha, levanta a mão. Olha a pergunta que eu vou fazer. 28 anos. 28 anos. Quem aqui tem mais do que 28 anos? Desculpa, abaixa. Quem aqui tem entre 28 e 30 anos? É isso aqui a pergunta. Meia dúzia nessa multidão que está aqui. Abaixa. Antes de vir a perestroika, que foi a revolução que desmanchou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1990 a 1991, que depois arrebenta com o Muro de Berlim, que separa a Alemanha Oriental da Ocidental. Esse esquerdismo que domina a América Latina é dessa esquerda anterior a esses movimentos. Não é do pensamento moderno de esquerda, não. Eles estão lá atrás. Eu estou falando do que domina, não estou falando do que é todo. É o que domina. Quando veio à tona, sabe o que se descobriu? Aquilo que a gente já sabia. Na Romênia, na Bulgária, na Polônia, na Rússia, chamadas nações da cortina de ferro, o povo massacrado, porque tem que nivelar todos iguais. E a elite política vivendo nabescamente, em palácios de ouro. A Filarmônica de Moscou tocava para a mulher do líder russo no chá da tarde delas com as suas amigas. O povo massacrado e a elite política nabescamente. Esse é o socialismo deles. É achatar todas as classes sociais para o mesmo nível. Mas tem uma elite política para fazer isso. Quando vê a abertura, se descobriu, agora olha que coisa interessante. A Alemanha Ocidental capitalista. A Alemanha Ocidental democrática. A Alemanha Ocidental uma potência. Tem um muro para separar da Alemanha socialista. Não tinha guardas do lado de cá na Alemanha Ocidental para matar quem queria atravessar o muro. Tinha guardas na Alemanha Oriental para não deixar passar para cá. Porque a vida socialista lá era uma miséria, uma desgraça. Cerceamento de liberdades. Direito de ir e vir. Direito de manifestação. Que engraçado, rapaz! Ué, chega que o pessoal da Alemanha Ocidental, vamos para lá, vamos embora para lá. Lá que é o bom. Não. Era os de lá que queriam passar para cá, ó, fuzilado. Hoje tem a Coreia do Sul capitalista e democrática. A Coreia do Norte comunista socialista. Tem fuzil de quem quer vir da Coreia do Norte para o Sul. Que é a extrema miséria. Uma elite política massacrando e botando o povo por igual. O comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Me prova aqui, estou desafiando. Me prova onde esse socialismo deu certo. Onde é que deu certo? A China. Cara, a coisa mais engraçada é a China. A China é comunista para uma elite política dominar.
mas é capitalismo selvagem na economia. É pior do que o capitalismo praticado no Ocidente. Dá para entender. Vê que esses caras são tão bandidos, tão vagabundo, que o socialismo deles é só para dominar o povo. Mas viram que explodiu, então mudaram a economia de socialista para capitalismo selvagem. Querem falar o quê? Porque esse sistema que a esquerda brasileira professa, que é o controle do Estado, porque é a máquina mais corrupta do mundo. Porque o Estado não tem dono. E para ter favores do Estado tem que pagar quem está no controle. Vocês sabem quanto de dinheiro tem nos paraísos fiscais de chineses? 3 trilhões e 500 bilhões de dólares. Só dos chineses em paraísos fiscais. Lá, a máquina mais corrupta do mundo. O comunismo ainda domina. Essa esquerda brasileira tem um pensamento anterior a 1989. Por que eu chamo? Pastor, só apela. Por que eu chamo de esquerdopatas? Essa esquerda radical, que quer implantar esse lixo que não deu certo em lugar nenhum do mundo, aqui no Brasil, e que tinha um cara candidato aqui no Rio de Janeiro, Malafaia, disseram, eu nunca vi você fazer o que você fez nessa campanha política. É verdade, porque eu sei qual é a vertente dele, do partido dele, é extrema esquerda. É a esquerda anterior a 1989, que está o PSOL, o PCdoB, pertence a essa. O PT era disso, mas depois que foi para o poder, ficou meio lá, meio cá. Alguma coisa do capitalismo e alguma coisa para o Estado controlar, e deu no que deu, porque a máquina mais corrupta do mundo, quando o Estado controla tudo. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de meio. Eu sou a favor de liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de crença, liberdade política. Eu sou a favor disso. Aí ficam uns meninos doutrinados. Aí eu vou mostrar. Vou mostrar. Mais um copinho d'água, vou mostrar. Estou ficando com calor. Vou dar a prova. Principalmente nas universidades federais que estão fazendo doutrinação ideológica. Vou dar a prova. Entra numa faculdade com a foto de Che Guevara. Ok? Esse vagabundo assassino terrorista. Entra na universidade com a foto de Fidel Castro, esse comunista ditador que o país é dele. Não tem problema. Entra na universidade com a foto de Marighella, esse terrorista assassino aqui do Brasil. Não tem problema. Entra com a foto de Bolsonaro na camisa. Ué, são tão democratas? Vai lá, menino e menina, que está olhando para mim enviesado, está desafiado a fazer o teste, como um cara fez na Universidade Federal do Ceará. Botou uma camisa com a foto de Bolsonaro, tomou tapa. Foi um maior rolo. Que democracia? Eu estou mostrando a democracia deles. É você pensar o que eles pensam. A democracia deles é você aceitar o que eles aceitam. Que democracia é essa que não aceita o contrário? É isso que eu estou dando a prova. Vai aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, entra com a foto do Temer na camiseta. Vai lá. Que papo é esse? Você não é livre, porque você tem que pensar o que eles pensam. Ô meu filho, tu nem tirou a fralda ainda, cara.
Tu chegou agora, meu menino. E já fica igual um esquerdopatazinho, olhando para o pastor enviesado. Filho, eu não sou um alienado, não. Meu papai, o velho Malafa, meu papai, eu queria ler a parte de esporte. Naquela época eu não tinha tanto acesso. Eu não tinha televisão em casa. E eu queria ler a parte de esporte para ver o miserável do Botafogo. Sabe o que papai Malafa fazia? Para eu te dar o caderno de esporte do Jornal do Brasil, primeiro leia a parte política. Eu tinha 12 para 13 anos. Eu tinha que ler primeiro a parte política. Eu tinha que primeiro ler os fatos mundiais. Eu falo para você, se tu quiser, daqui para 46 anos para trás, o que foi a política brasileira, eu te conto. Eu te falo fatos mundiais marcantes daqui para 46 anos, as guerras de Israel, eu te falo. As convulsões sociais no mundo. Porque meu pai, para eu poder ver a parte de esporte, é que é isso. Você não tem um pastor alienado. Você não tem um pastor que é o que eles querem, que eu abra a Bíblia e só fique com a Bíblia, porque ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia como nós. Você tem que buscar na sociologia, na psicologia, nas ciências, para combater eles, porque se isso aqui é o livro da verdade, pode ir lá que você vai achar para combater eles. Eu não discuto com esses caras com Bíblia aberta, por isso que eles me odeiam, por isso que eles não me suportam. Eu aqui só citei até agora um texto de homossexualismo para você, e um texto sobre a vida. Eu estou argumentando há 1 hora com vocês, usando 3 textos da Bíblia, para mostrar para você que você não pode ser uma massa de manobra nem um alienado, porque você tem a mente de Cristo, e você tem que discernir. Vai lá, pergunta a teu professor esquerdopata, para ele falar da reforma protestante. Vai lá, se ele vai abrir a boca para falar para você, o que é que ele vai falar? Vai lá, para ele falar do paradigma judaico-cristão, que é o modelo do Ocidente. Tira isso do Ocidente e vem com essa pataquada. Religião e política não se misturam. Isso é a conversa dele, gente. Você não pode tirar uma parte do seu. O Estado é laico, aprenda isso. Isso é, o Estado não tem religião e tem que ser assim. Mas o povo tem religião. O Estado é laico, mas não é laicista, ele não é contra a religião. E você e eu podemos basear nossas convicções ideológicas sobre quaisquer prismas, religiosos ou não, desde quando Marx é mais do que Jesus. A ideologia de Marx está falida, a de Jesus está em vento em popa. Que papo é esse? Por que alguém pode embasar sua ideologia em Marx e eu não posso embasar em Cristo? Que papo é esse? Que conversa é essa? Já falei, tira o cristianismo do Ocidente para ver o que é que sobra. Tira a reforma protestante para ver o que é que sobra. É isso que vocês têm que entender, moçada. Eu não estou aqui para defender ideologia de direita ou de esquerda. E o que eu falei para vocês agora, segura aí. Aborto, homossexualismo, ideologia de gênero, é apoiada por qualquer partido de esquerda. Essa aqui é a verdade. A verdade é nua e crua. A verdade é nua e crua, senhores. Eles apoiam esse lixo moral. Eles apoiam liberação de drogas. Eles apoiam profissionalizar a prostituição. O que é o politicamente correto? Quem apoia casamento gay? Quem apoia aborto? Quem apoia a liberação de drogas? Quem apoia ideologia de gênero? Esse é o politicamente correto. Aí o que eles fazem? Fundamentalista.
retrógrado, conservador. Sou sim. Tenho fundamento. É verdade, sou fundamental, tenho fundamento, porque eles não têm. É na poeira. Tenho fundamento. Sou conservador sim, da família. Escute o que eu vou dizer para vocês. Isso é pesquisa científica. O que eu vou falar é pesquisa científica. Nenhuma sociedade é mais forte do que a fortaleza de suas famílias. E a fortaleza de suas famílias depende das relações heterossexuais. Um grande pesquisador fez uma pesquisa nas mais de 2.000 culturas do mundo. Descobriu que 55 delas eram unissexuais, não havia papel de masculino e feminino. Se extinguiram rapidamente. Meu amigo, meu irmão, não adianta querer contraditar a palavra de Deus. Vai quebrar a cara. Não adianta, não vai dar certo. Podem fingir, podem mentir, mas vem à tona. Essa que é a verdade, gente. Eu não estou aqui para defender governos. Eu não estou aqui para defender governos. Você é livre para votar em quem você quer. Eu só estou te mostrando a realidade. Eu não estou dizendo que quem é da vertente da direita é mais honesto que a da esquerda. Tem corrupto, bandido, safado na direita, na centro-direita, centro-esquerda e na esquerda radical. Eu não estou aqui defendendo sistemas de homem. Eu estou defendendo princípios que eu creio e que eu vou me nortear por aquilo que pode se adequar àquilo que eu creio. É o que eu faço. Não que eu ache perfeito. Mas o que pode, da ideologia que eu vejo no mundo, que pode se adequar ao que eu creio. É assim que é a minha forma. Não estou amando o partido, eu não sou vinculado a partido político nenhum. Eu não defendo partido político nenhum, porque partido é partes da sociedade, eu sou pastor, eu sou do todo. Essa aqui é a verdade. Agora eu vou terminar. Coloca a última coisa aí na tela, por favor. Pode puxar isso aí. Aqui. Vida cristã, qual é o nosso compromisso? Põe aí na tela. Eu vou terminar aqui. Aqui está o nosso compromisso, gente. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós temos o compromisso de imitar a Cristo. Nós temos o compromisso de obedecer a Cristo. Nós temos o compromisso da santidade. Nós temos o compromisso com a igreja de Cristo. Nós temos o compromisso com a liberdade. Ninguém pode ser obrigado a ter a nossa fé. Ninguém. Nós somos a favor da liberdade. Jesus nos chamou para ser livre do pecado. Então como é que vamos impor a nossa religiosidade a alguém? E último, põe lá. Põe a tela de novo. Nós temos compromisso com as boas obras, porque a fé sem obras é morta. É isso aqui, meu filho. Moço e moça, nós não temos compromisso com o livro de A, B ou C, seja evangélico ou não. Eu não tenho, deixa na tela, eu não tenho esse compromisso. Aqui, ó, meu compromisso está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho compromisso com isso aqui. Se eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com a ordem. Eu tenho compromisso com a nação. Eu tenho compromisso com a cidadania. Se eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com meus irmãos. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que ter uma vida santa, que é afastada do pecado e de todo esse lixo moral. Eu tenho compromisso com a igreja. Aqui estão meus irmãos, aqui está o povo de Deus. Eu tenho compromisso com a liberdade, eu tenho compromisso com as obras. Fazer o bem, ajudar o necessitado. Esse é o nosso compromisso. É isso que você tem que entender. Agora, eu não vou abrir mão das minhas convicções, que esses compromissos me transmitem, e não vou me omitir na sociedade. Eu não vou me omitir. Pode passar para mim, meu filho. Eu não vou me omitir, eu não vou me calar. Eu não vou ser, meu irmão, mais um que se omitiu. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, fica na igreja. Olha a conversa deles. O médico pode se posicionar, o operário pode se posicionar, o engenheiro pode se posicionar, o operário pode se posicionar, o pastor não. Uma banana! Eu sou cidadão como qualquer outro. Eu tenho direito de me expressar, de opinar, de exercer influência. É o que eles não querem. O líder sindical pode influenciar. O ideólogo de esquerda pode influenciar, mas o cristão não. Que conversa é essa?
E um monte de gente caindo nessa conversa fiada. Nós somos cidadãos. Você está aqui para influenciar, não tenha medo não. Abre tua boca, fale das tuas convicções, questione. Deixa o professor olhar para você, não se encolha não. E deixa alguém dizer, ele é da igreja do Malafaia. Para ficar bem distinto de onde você é. Não negue a sua fé. Não negue seus princípios, marque sua posição. Você é luz, tem que brilhar na escola, tem que brilhar no meio dos seus amigos. Eu termino dizendo para vocês, quando eu assumi a igreja, eu sempre disse aqui, Deus me levantou como pastor, para implantarmos o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus não é no céu não, é aqui nessa terra. E eu tenho orado a Deus, tenho dito, Senhor, eu quero ser pastor de uma igreja que faça diferença nas ciências, nas artes, na diplomacia, na política, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, no comércio, na indústria. É isso que nós precisamos. Porque se você se posicionar, amanhã você é um professor, amanhã você é um médico, amanhã você é um advogado, amanhã você é um político, amanhã você é um comerciante ou comerciário, não importa. Amanhã você trabalha num cargo de administrativo, onde você pisar, você é a luz, é você que tem que fazer a diferença, é você que tem que falar das suas convicções. Por que você acha que aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei. Chegou a sua hora de se posicionar, moço. Moça, esses caras estão fazendo a cabeça de uma ideologia furada e falida, que no Brasil não deu certo. A maior roubalheira da história do nosso país. Uma das maiores estruturas de corrupção do mundo. É o que está aí. Estou perguntando se é direita, se é está todo mundo envolvido. Gente da esquerda, gente da direita, tudo envolvido. Não estou aqui passando a mão em cabeça de ninguém. Mas por que, pastor Silas, o senhor bate com força nos esquerdopatas? Porque eles são contra nossos princípios. Você não sabe do que aconteceu com a igreja na Rússia, ou do que acontece hoje na Coreia do Norte, ou o que acontece hoje em Cuba e na China. Você não sabe, você está falando bobagem. Você não sabe que onde essa esquerda extrema domina, eles odeiam a igreja. Toda a vertente deles é ateísta. Eles não suportam. Vai ver o que fizeram na Rússia. Botaram o pastor na Sibéria, meteram na cadeia, arrebentaram com tudo. Vai ver na China. Qual é o sistema ideológico que mais matou gente no mundo? Matou mais de 100 milhões. Foi o comunismo, que essa esquerda radical brasileira defende. O sistema político que mais matou gente no mundo matou mais de 100 milhões de pessoas, meu filho. E você quer defender esses caras? Por causa do discurso, vai ver a diferença entre o discurso e a prática. Eu estou alertando vocês, sabe por quê? Porque eu estou dizendo aqui, Deus não vai me cobrar. Deus vai cobrar você. A partir de hoje você tem todas essas informações. Se você quer se omitir, o problema é seu, Deus não vai me cobrar. Se eu ficasse calado, como muitos líderes estão, que não se posicionam e deixam o povo à mercê. O que está por trás da maioria da imprensa? Eu vou dizer aqui, olha o que eu estou falando, eu tenho medo de falar disso. Grande parte de jornalistas vieram dessas universidades doutrinados pela turma de esquerda. Tudo que é evangélico vai no jornal, irmão. É para meter o pau na gente. Vai lá. Tudo que é do pensamento de direita, baixa o pau. Eles querem dar ideia de antiquado, de retrógrado, moderno. Vê agora a eleição na América. Hillary Clinton é o moderno. Sabe o que ela defendia? Aborto até o 7º mês. Sabe o que é isso? É isso que ela defendia. Mas não vem para cá, porque eles filtram isso. Vai ver o lixo moral que ela defendia. Eu não estou dizendo que o outro é perfeito, que o outro também tem um monte de defeito, eu quero distância. Mas o que foi a eleição americana? Aqui está um idiota, o bilionário idiota. Olha o
que esses caras... Rapaz, será que dá para você pensar? Você vai, como eu já fui, você vai em Manhattan, do outro lado da pista onde tem o rio, está lá os arranha-céu. Trump 1, Trump 2, Trump 3, Trump 4. Vai lá ver. Quer dizer que ele é que é o imbecil, é o idiota, o bilionário é imbecil. Por quê? Porque a vertente da imprensa brasileira é de esquerda. Então eles ridicularizam tudo que não concorda com eles. Esse é o jogo deles. Por isso que a universidade... Está aqui a filha do Odilton, que foi com o colégio da Universidade Federal para apresentar os alunos de ensino médio. Foi lá, na Universidade Federal. Sabe qual foi a palavra do reitor? Primeiro, fora Temer. Segundo, quer vir para cá? Aqui é um formigueiro. Não destoa daqui não. Olha o que esses caras estão fazendo, gente. Eles não suportam o contraditório. Diz lá na cara do teu professor. Diz lá na universidade que você está. Vocês são democratas porcaria nenhuma. Vocês não suportam. A democracia é basilar na democracia. O direito de discordar. O direito de ter opinião própria. Isso é basilar na democracia. São democratas porcaria nenhuma. Eles querem usar a democracia para impor a ideologia deles. Enquanto Deus me der vida, força, eu vou descer o pau nessa bagunça, nessa safadeza. São eles que defendem aborto. São eles que querem destruir a família. São eles que defendem ideologia de gênero. São eles que defendem a prática homossexual. Eu não concordo com elas, porque eu vou apoiá-los. Fico triste de ver moços da igreja. Fico triste, sinceramente. Não é para votar em quem o pastor quer. Não. Não é para concordar se eu vou votar em Albert. Não. É você se desfazer dos princípios que você diz que crê. Não é porque concorda comigo, não estou nem preocupado com isso. Mas você ser contra os princípios aqui desse livro. Uma das coisas mais horrorosas é negar a fé. Negar a fé para se parecer moderno. Para se parecer igual. Você está enganado com o evangelho. Todos de pé, por favor. Eu vou fazer uma oração. E a minha oração é essa. Que Deus faça com que você seja assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A minha oração é que eu e você sejamos o que está em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Essa é a minha oração. Que você brilhe no meio dessa patifaria toda, dessa lama de pecado, como luz do Senhor. Você não tem ideia, moçada, que aquele colega brincalhão, alegre, líder da escola, da classe, aquele cara que todo mundo gosta, muitas vezes ele tem problemas tão sérios que faz isso para desaparecer. E você tem uma palavra que muda a vida deles e se cala. Não tenha medo. Bem-aventurado quando vocês forem injuriados. Bem-aventurados quando sofrerem por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão no céu. Não te preocupe com aqueles que vão debochar da tua fé e do teu modo de ser e de pensar. Se preocupe com aquele que pode lançar a alma no inferno. Se preocupe com aquele que pode julgar as nossas ações e pode nos levar para o céu ou nos condenar. Se preocupe com isso. Não fica preocupado. O que esse mundo pode te dar?
Ele pode mudar o quê? A sua vida. Olha o que Deus faz. Olha o que Ele pode fazer. Olha como você pode ser um instrumento no meio dessa geração pervertida. Sem Deus. Barata tonta. Sem ter noção de certo e errado. Digo uma coisa para vocês, moçada. Essa geração do hedonismo, isso é o que vale ao prazer. Eu já falei aqui, vou repetir. Até 22 anos de idade, o senso moral latente está em formação. Tudo aquilo que você virá dependente até 22 anos de idade, você terá uma absurda dificuldade de se libertar. O diabo sabe disso. Está em formação aqui no lobo frontal. O senso moral latente. Até 22 anos. Tudo que você se tornar dependente nesse período de idade vai ser uma barra para se livrar. Pornografia, homossexualismo, prostituição, bebida, cigarro. O diabo sabe disso. Por isso que esses caras querem ensinar. Gente, bora para pensar. A criança, quando nasce, não sabe diferenciar entre ordenança, informação e sugestão. A criança não sabe. Ela recebe tudo como uma carga só. Olha o que esses caras querendo ensinar sexo à criança. Quando a Constituição brasileira, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos, quando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe isso. Educação moral é dos pais. Olha o que esses caras querem. E nós estamos achando que isso é bacana. Eles querem perverter, porque uma criança que é dominada pela sexualidade, dificilmente ela vai ter uma vida regrada depois de 22 anos. Só o poder do Evangelho. E com muita vontade. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu estou alertando vocês. Cuidado, cuidado, cuidado. Sexo é bom pra caramba. Vai por mim. Mas Deus estabeleceu normas. Qual é o resultado da promiscuidade? Aborto, mãe solteira, pai solteiro. Qual é o resultado da promiscuidade? Doenças venéreas, vida pervertida. Depois, mulheres que não têm marido, homens que não têm mulheres, têm relacionamentos fortuitos. Fique com a palavra, segura a sua onda, espera a hora certa, porque na vida a gente espera um monte de coisa. Alguém se forma em medicina aos 15 anos? Estou perguntando. Eu conheci um cara excepcional. Não é regra. Alguém se forma com 15 anos em medicina? Não. Alguém é oficial superior aos 18 anos? Não, porque tudo tem um tempo. Como é que nas questões do prazer e dos desejos não tem que ter tempo? Pense. Eu gostaria de informar que eu também já tive 15 anos. Eu gostaria de informar que eu também já tive 18. Eu gostaria de te informar que na idade de vocês eu orava a Deus para Deus me dar uma menina que eu pudesse amar e ser amado e construir uma história. Eu orava desde 12 anos. Olha o que Jesus fez comigo. E por que não vai fazer com você? Por que você prefere o caminho mais fácil quando o caminho do céu é estreito? Por que você não segura a sua onda e espera de Deus que tem o melhor para você?
decisão é sua, moço. Moça, nem teu pai, nem tua mãe, nem Deus, nem o pastor tem o poder de decidir isso para a sua vida, filho. Nenhum de nós, só você. Porque foi Daniel entre 15 e 17 anos. Porque foi Davi entre 15 e 17 anos. Porque foi José entre 15 e 17 anos que decidiram. E marcaram a história. Você pode decidir e marcar a história. Eu creio que no meio de toda essa turma da ADVEC, de jovens e adolescentes, Deus quer levantar pastores, pastoras, missionários, profissionais liberais, políticos, gente de influência na educação, gente de influência na economia, gente de influência na sociedade. Eu creio, eu só falo o que eu creio. Eu apenas sou um profeta de Deus para a sua vida. E a palavra profética você assume ou rejeita, não tem um outro viés. Receba essa palavra. Decida aí agora. Você com você e Deus, mais ninguém. Eu decido que eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Eu decido que eu não vou ter medo nem vergonha de expor a minha fé. Eu decido que eu pago o preço que tiver que pagar do deboche, da zombaria. Eu decido te servir. E lá no céu, eu estou crendo e creio que Deus está dizendo assim: eu decido que vou te abençoar. Eu decido que eu tenho um futuro brilhante para você. Eu decido que eu tenho um homem de verdade para você. Eu decido que eu tenho uma menina, uma mulher de verdade para você. Eu decido que eu tenho uma história linda para você. Quando você decide, Deus reage à sua decisão. Eu quero fazer uma oração. Vou fazer duas, fica melhor. Vou fazer uma para um grupo específico e outra para todos vocês, para a vida de todos vocês que estão aqui, que estão me assistindo essa transmissão. Até você que está aí em alguma ADVEC. Você está afastado do Evangelho? Você está vivendo no pecado? Você está na prática do pecado? Você realmente quer ser liberto? Você realmente quer ser salvo? Você realmente quer ser transformado? Vem aqui à frente que eu vou orar por você. A decisão é sua, não é minha. Tem alguém? Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Qual a decisão? Que tal hoje você decidir voltar para Jesus? Que tal hoje você decidir abandonar o pecado? Vai na frente. Tem alguém aí na igreja, tem algum jovem, alguma liderança que está aí para te receber, queridão. Deus quer mudar a sua história. O Senhor quer perdoar seus pecados. O Senhor quer quebrar cadeias que te prendem, que você não consegue se libertar. Decida voltar para Jesus. Decida voltar para Ele. Decida reconhecer que você está vivendo uma vida errada de pecado. Eu vou orar. Temos alguns aqui na frente. Acredito que em alguma das igrejas alguém está se decidindo a servir a Jesus, a voltar para Jesus, a entregar sua vida a Ele. Estende a mão em direção. Venha. Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é incomparável. Senhor, transforma, perdoa, liberta, muda a história desses moços e moças. Dá a eles poder para dizer não ao pecado, para que possam fazer a Tua vontade
e ser instrumento nas tuas mãos. Eu os entrego nas tuas mãos. Eu declaro a sua vitória. Eu declaro a bênção sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Escute aqui.